Bom dia, Escola Dom Bosco, jovens aprendizes. Nós estamos aqui com a nossa 7ª aula, certo? E nós vamos ensinar para vocês PROC-V, na área de informática, né? Que significa procurar na vertical, ok? E aí, antes de ensinar essa fórmula para vocês, eu quero explicar um pouquinho aqui algumas coisas legais que dá para poder a gente fazer utilizando o atalho do teclado. Então, aqui, ó, se você tem uma planilha enorme na sua empresa, na empresa que você irá trabalhar, para você não ter que estar selecionando tudo assim, ó, e descendo lá embaixo, porque, enfim, essa planilha aqui que eu fiz para vocês, ela é simplesmente uma simulação, né? Então, ela é pequenininha, mas normalmente as empresas trabalham com planilhas enormes. Então, o que que você pode fazer para não estar puxando esse teu mouse, né, tão longe? Então, você pode fazer o seguinte, tecla aí, ó, onde você quer começar a seleção, você vai apertar em Ctrl Shift Seta. A seta que eu me refiro são essas aqui, certo? Que tem do lado direito da sua base aí do teclado, tá ok? Então, você vai clicar Ctrl Shift Seta para o lado e depois Ctrl Shift Seta para baixo. Então, vamos lá, Ctrl Shift Seta para o lado e já aperta para baixo e aí ele já vai selecionar, tá ok? Então, isso é uma forma rápida de você utilizar esse teclado, o atalho do teclado, né? E otimizar o teu tempo. Outra dica que eu deixo aqui para vocês, legal também, é que a gente pode estar fazendo contorno também com um atalho. Então, vou aqui, ó, clico e aperto Ctrl Shift e o E comercial. E aí, então, você vê aqui, ó, o contorno, tá ok? Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, em todos eles. Isso é uma opção, tá certo? Mas você pode estar fazendo isso também aqui, ó. Deixa eu mostrar por aqui. Aqui tá sem contorno nenhum, né? Vamos colocar contorno nisso aqui tudinho. Então, você pode vir aqui, ó, em bordas, todas as bordas. E aí, ele já vai deixar dessa forma para você. Tá ok? Outra coisa legal da gente aprender é utilizar o comentário, né? Como é que eu coloco um comentário aqui na minha célula? Ou seja, eu posso estar simplesmente clicando aqui, ó, em inserir comentário, ou eu posso, clicando na célula, apertar Shift F2. Deixa eu clicar aqui novamente. Shift F2, certo? E aí, eu posso colocar aqui um comentário que eu quiser diante daquela célula para que eu não esqueça depois, tá ok? Então, vou colocar aqui, não aceito proximidade. Pronto. E é o que nós vamos utilizar aqui. Então, vamos lá para a nossa parte realmente, propriamente dita aqui, da nossa tabela. Então, eu tenho aqui nome dos jogadores, o time de cada um deles e a idade de cada um deles. O PROC-V, o que ele vai fazer para mim? Na medida em que eu colocar aqui o nome, a célula que eu estou procurando, eu quero que ele me dê, respectivamente, a idade do jogador que eu estou procurando. E nada mais do que isso. Isso serve muito para se na sua empresa for questões de códigos, né? Você coloca aqui o código, coloca e aí ele vai lhe dar o valor daquele produto, enfim, você pode se utilizar bastante dessa fórmula do PROC-V. E aí, sempre que eu mudar aqui o nome, ele vai ter que me dar a idade referente àquele nome, certo? Então, para mim não ter que estar direto, né, apagando aqui e colocando um nome novo, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma validação de dados.
Ou seja, eu vou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu posso ir aqui, ó. Dados, certo? Clica lá. E tem aqui, ó, validação de dados. Validação de dados. Aqui ele está querendo dizer que aceita qualquer valor, que permite qualquer valor nesta célula. Mas eu não quero permitir qualquer valor. Eu quero permitir somente os nomes da lista que eu vou informar para ele. Então, vou aqui em fonte e vou selecionar quais são os nomes dessa lista que eu permito estar ali. Permitir, dou aqui um Enter, OK, e vejam só o que vai acontecer. Então, aqui, ó, eu vou ter o nome dos jogadores, certo? Para não precisar estar simplesmente ali mudando. E aí, aqui, deixa eu apagar aqui a fórmula, para que nós possamos fazer juntos. E aqui eu vou começar a fazer o meu PROC-V. Então, primeira instrução, sempre ao começar uma fórmula. A gente sempre começa utilizando o igual, certo? Então, você vai colocar igual, você vai digitar PROC-V, ou seja, a fórmula. Você vai apertar em Tab, e aí, então, ele já vai aparecer para você esse parênteses. E aí, ele vai te dizer aqui, ó, esses passos que eu coloquei aqui embaixo, ele vai te dizer aqui também. Qual é o valor que você está procurando? O valor que eu estou procurando é aqui, pelo nome. Então, eu clico aqui, ó, e ele já vai me aparecer F4, que é a lógica, né, das células, da nomeação das células é essa, né? A letra aqui e a numeração, onde ela se localiza, certo? Então, F4. E aí, depois disso, eu vou colocar, ó, um ponto e vírgula. Depois, ele vai me perguntar qual é a matriz da tabela, ou seja, o início e fim da tabela. Então, eu posso vir aqui, selecionar, ó, o início e o fim da tabela acaba aqui, ó, nesse 19. E ele vai aparecer aqui, ó, do B4 até o D23. Coloco mais uma vez o ponto e vírgula. Próxima coisa que ele vai me perguntar é qual é o número índice da coluna. O que significa esse número índice da coluna? É onde se encontra a informação que eu quero. Onde se encontra a informação que eu quero? Qual é a informação que eu quero? É a informação da idade, do nome do jogador. Então, se encontra na coluna 3. 1, 2, 3. Então, eu vou digitar aqui 3. Novamente, ó, ponto e vírgula. E, por fim, procurar intervalo. O que significa esse procurar intervalo? Procurar intervalo, eu vou colocar 0 se eu não aceito proximidade e 1 se eu aceito proximidade. O que é isso, Pri? Eu vou colocar 0 se eu quiser dizer para o sistema que eu não aceito proximidade. Eu preciso exatamente da idade do Josileudo Rodrigues. Certo? Não aceito proximidade. Eu quero exatamente isso que eu estou lhe pedindo. Então, eu vou colocar aqui o 0, ok? E fechar parênteses para concluir a minha fórmula. Mas antes disso, eu quero só explicar aqui para vocês a diferença do ponto e vírgula e dos dois pontos. O ponto e vírgula, ele vai estar lhe dizendo que você tem aqui, ó, a capacidade de somar isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, para poder dar a fórmula, certo? Ele vai isolando cada uma das atividades, dos passos. Já os dois pontos, ele tem a finalidade de dizer daqui até ali. Ou seja, sempre que você vê dois pontos, tente dizer na sua cabeça, até. Então,
aqui a gente vê que tem um intervalo que vai do B4 até o D23. Ou seja, ele está somando todo este intervalo, ele está colocando aqui para mim todo este intervalo, e não simplesmente duas células isoladas, certo? Aqui não tem duas células isoladas, mas da célula B4 até a célula D23, todo o intervalo disso aqui, ou seja, tudo isso aqui. Aqui, quando eu falo especificamente do ponto e vírgula, então, aqui eu só estou querendo me referir a isso aqui, ó, só o F4, certo? Então, somente esta célula aqui, tá ok? Então, aqui, a gente, sempre que abre um parênteses, a gente precisa fechar ele, tá ok? Não se esquece disso, ou tua fórmula não vai pegar. Então, você fecha o parênteses e dá Enter. E aí, vamos ver aqui, né? Josileudo Rodrigues. Josileudo Rodrigues, Santa Cruz, 30 anos. Então, tá ok, 30 anos. Vamos mudar aqui. Deixa eu ver aqui um outro nome. Vamos pegar aqui, deixa eu achar aqui o Neymar, Neymar da Silva. Coloquei Neymar da Silva. E aí, então, ele vai me dar aqui, ó, 28 anos. Vamos ver se o Neymar tem realmente 28 anos. Aqui o Neymar, 28 anos. Então, você percebe que, de fato, ele vai me dando a idade correta de cada nome de jogador que eu for selecionando aqui. Tá ok? Então, outra coisa aqui para explicar a vocês, para que a gente possa encerrar, diante desses 4 passos que a gente fez do PROC-V, diante desses atalhos, teclas de atalho, e diante dessa validação de dados que a gente fez aqui, né, utilizando essa ferramenta aqui de validação de dados, eu quero ensinar para vocês como congelar, certo? Aqui a nossa superfície. Deixa eu ocultar aqui essas duas linhas. Ok, vamos lá. Se você tivesse uma lista muito grande, e aí você chega lá embaixo, imagine que seja uma lista cheia de números, certo? Códigos, valores, enfim. Bem mais complexa do que isso aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí você chegou lá embaixo e você já não sabe mais ao que se refere os valores que estão aqui, porque você não está vendo a base aqui dizendo nome, código, valor e tal. Então, o que é que você pode fazer? Você vai chegar aqui, ó, selecionar essa linha, vai vir aqui, ó, em exibir, congelar painéis. E aí você vai vir aqui, ó, congelar linha superior. E aí, preste atenção, certo? No que foi que a gente acabou de fazer. Ó, por mais que você desça, está congelado a tua linha superior. Ou seja, onde quer que você esteja, você vai saber ao que está se referindo aquele valor. Tá ok? Então, fica aí essa dica também de congelamento de painéis. Beleza? Então, pessoal, é isso. A nossa aula de hoje. Fico muito feliz de poder ter estado aqui com vocês, ensinando um pouco. Fiquem com Deus e até mais.